Boa noite abençoada para todo mundo. Aqui quem vos fala é o diácono Daniel. Hoje venho aqui para nós juntos falarmos um pouco da palavra do Senhor, falando sobre os atributos de Deus. O texto se baseia hoje em Salmo 139, versículo 16, que diz assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de eu começar a falar, eu quero fazer uma oração com você, porque assim como a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, também não tem como de nós falarmos da palavra do Senhor quando o assunto é tão sério como esse, da palavra do Senhor. Vamos falar dos atributos de Deus, sobre o seu poder, sobre aquilo que te define. Não tem como nós falar sobre ele sem a ajuda do próprio Deus, o Deus Espírito Santo, pois esses grandes homens que escreveram a palavra foram todos inspirados pelo Espírito Santo. Então, assim como diz 2 Timóteo, 3,16. Então, vamos estar fazendo oração aqui em nome do Senhor. Para começar, essas palavrinhas que vamos estar dizendo aqui, palavrinhas no sentido de ser tempo curto, porque cada palavra dessa são muitíssimo importantes. Afinal, é sobre Deus Todo-Poderoso a qual estamos falando. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta noite, Jeová, e neste momento, eu te clamo e te busco. Deus, que o Senhor possa fazer parte de nós aqui nesse momento, que o Senhor possa estar conosco durante essa live, meu Pai amado, não somente durante ela, mas por toda a nossa vida. Mas principalmente, Jeová, neste momento, peço a Ti que abra nossas mentes para entendermos e para compreendermos a Tua palavra. Abra nossa mente, meu Pai amado, meu Deus, para crermos mais em Ti. Meu Pai, e segundo a Tua inspiração, segundo a inspiração do Espírito Santo, venhamos falar palavras, Jeová, sobre Ti, aquilo, Jeová, que realmente Te apraz, aquilo que realmente, meu Pai amado, Te agrada. Neste momento, meu Deus, esteja aqui conosco, fale conosco, assim Te pedimos, em nome de Jesus. Então, no livro de Salmos 139, nós vamos entender um pouco mais sobre os atributos de Deus. Lembrando que existem inúmeros atributos sobre o Senhor. É incontáveis, não tem como ninguém conseguir saber quais são todos. Afinal, conseguimos, numa arriscada aventura, digamos assim, tentar descobrir quais são todas elas na palavra. Agora, fora da palavra, tem muitos que nós não conhecemos, afinal não foi revelado. Mas na palavra do Senhor fala sobre santidade, fala sobre amor, sobre muitos. É tanto que não tem como. Porém, hoje vamos falar sobre alguns mais conhecidos. Se você perguntar até mesmo para uma pessoa que não tem tanto tempo de evangelho, porém já sabe um pouco, ele vai saber que, se você perguntar, diga algum atributo de Deus, ele vai dizer, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Correto? Então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. No Salmo 139, versículo 1, começa dizendo assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Então, versículo 2 diz assim: Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Eu já quero começar dizendo, aqui agora que hoje eu vou estar lendo na Almeida Corrigida Fiel. Tem também a Bíblia do Expositor aqui, que eu posso estar vendo alguma palavra que ficar na dúvida, que pode ter outro significado. E tem também a Nova Bíblia Viva, também a Nova Bíblia Viva, e vamos estar falando através dela também. Hoje também eu peguei o livro de Teologia Sistemática Pentecostal, do pastor Antônio Gilberto. Posso que algum de vocês conheça também. É um livro muito bom, recomendo. Se alguém quiser um livro para conhecer mais sobre a Sagrada Escritura, porque nele contém bibliologia, teologia, antropologia,
É inúmeros que tem aqui. Pneumatologia, é muitos que falam nela. Então tem como você aprender muito mais sobre a palavra, sobre um Deus a qual nós servimos, segundo um livro desse, entende? E um certo argumento hoje que eu quero fazer é porque eu lendo, eu descobri que eu também pensava de uma certa maneira, até mesmo sobre os atributos de Deus. Vamos falar sobre a onipresença. A onipresença em si, quando a gente fala sobre onipresença de Deus, a gente logo já imagina, a gente já também aprende assim, por cima, por alto, sem ir muito a fundo, a gente percebe que onipresença é que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Correto? Essa é a onipresença de Deus. O que é onisciência? Onisciência nós aprendemos que Deus sabe todas as coisas. O que está acontecendo, o que já aconteceu, o que vai acontecer. E a onipotência? Sabemos que Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele pode fazer o que quer e aquilo que lhe apraz, ele faz. Então, hoje vamos aprender sobre, em meio a esses 3 atributos, é incluído mais 2, que nós vamos estar vendo aqui. O comentarista aqui no livro, ele vem dizer a diferença de fato que há entre alguns atributos, se você for fazer alguma análise. Porque quando falamos de onipresença, como eu disse, a gente imagina um Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. Correto? Mas se nós parar para analisar dessa forma, então é como se ele tivesse, que nem, preenchendo todo o espaço. Como assim Deus preenche todo o espaço? Sabemos que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas de que forma que ele está em todo lugar ao mesmo tempo? Entende? Então, no caso, tem um certo atributo que é imensidade. A imensidade de Deus fala de sua essência imensa, sem controle. Quando eu digo sem controle, é claro que Deus tem controle. Porém, o homem não pode controlar, nada pode controlar, o espaço não pode controlar. Que não tem limite, enchendo todo o universo em relação ao espaço. Então, a imensidade de Deus é parte de uma onipresença a qual conhecemos. E quando dizemos onipresença, então meio que confundimos, porque falamos por cima, confundimos muito com a imensidade dele, pois sem imensidade tem a própria onipresença. No caso, a imensidade de Deus revela a sua essência, a imensa essência que Deus tem, que não tem limite. No caso, a sua essência está em todo lugar. A sua essência preenche todo o ser, preenche todo o espaço, todo o universo. Então a essência de Deus está em tudo. Afinal, ele criou o mundo. Então ele habita. A essência de Deus está no mundo. Se a gente não observar bem o atributo onipresença, a gente poderia acabar pegando um lado e falando mais como se fosse um panteísmo. Que o panteísmo que iguala a Deus ao universo. Né? Quando nós dizemos assim, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba pegando e virando panteísmo. Porque aí a gente vai estar dizendo que Deus e o universo é o mesmo. Pois Deus está em todo lugar do universo. Então Deus é o universo, mas não é assim. A imensidade da essência de Deus, a essência de Deus, ela cobre o universo. Ela preenche o universo. Sendo assim, é a essência do Senhor que cobre o universo. E o que é onipresença? Dizendo assim, a onipresença vem então se referindo ao ser humano, se referindo à presença do Todo-Poderoso em relação a criaturas, entende? Então a onipresença é que Deus, porque quando falamos Deus não podemos esquecer que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, correto? Então os 3 são deuses. Não é que existe 3 deuses, existe um Deus, porém contendo a mesma essência, porém distintos, entende? Mas sendo um só Deus, porém esse Deus é distinto, tem 3, ele tem a mesma essência, entende? E quando falamos sobre a onipresença, então em si incluímos até mesmo ao Deus Espírito Santo, pois ele habita em nosso coração. O que em Coríntios fala? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Então, no caso,
A onipresença aponta mais para o lado do Todo-Poderoso em relação às criaturas. E aí que há uma certa divisória sobre ele está presente em toda criatura e sobre ele estar no universo. Se não tomarmos cuidado, gera um pensamento de um panteísmo, no caso, que Deus é o universo e o universo é Deus. Por isso tem essa certa diferença. Agora, aqui na palavra do Senhor, no livro de Salmo 139, vamos ver quão poderoso é. Um exemplo, versículo 7, diz assim, ó: Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Então o salmista deixa bem claro que para onde a gente vai? Por acaso tem como a gente esconder de Deus, tem como a gente fugir dele? Versículo 8 diz assim, ó: Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Como eu disse, a essência de Deus não tem limite, ela abrange todo o universo, tudo que existe, a essência de Deus. Então, a, a onisciência de Deus, que sabe, primeiramente, Deus sabe. Para nós falar da onisciência de Deus, nós temos que entender uma coisa, que o presente, passado e futuro são um só na mente de Deus. Não tem segredos para Deus do que vai acontecer. E a memória dele não tem falha do que aconteceu, pois ele lembra todas as coisas, ele sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. Sendo assim, não tem como a gente enganar, não tem como escapar, não tem como. Assim como diz no versículo 16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então aqui deixa bem claro, dizendo que antes mesmo, quer ver nessa Bíblia minha aqui, vai dizer um pouquinho mais fácil para a gente entender. Na nova vida. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no livro, antes de qualquer um deles existir. Então, no caso aqui, a gente imagina assim, isso aqui já é o atributo da onisciência de Deus. Né? Saber todas as coisas e tudo mais. Porém, entra um outro atributo, que é a presciência. No caso, Deus conhece o fim desde o princípio. Ele está presente na eternidade e se envolve a presciência, conhecimento antecipado. Né? Na ótica humana, pois o Senhor não está limitado ao tempo. Sobre falar sobre a presciência, ou até mesmo sobre a onipresença, onipotente, onisciência, nós temos que entender e lembrar que Deus, como ele criou o tempo, não podemos olhar para a Bíblia ou até mesmo imaginar o nosso Deus cabendo e vivendo segundo as normas e regras do próprio tempo que ele criou. A Bíblia no Salmos 90 deixa bem claro também, em 1 Pedro também deixa dizendo sobre os caminhos do Senhor, assim como os céus é mais alto que a terra, fala em Isaías também, se eu não me engano, assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. E em Salmos 90 também fala que parece que um dia para nós é como que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós, ou algo assim, se eu não me engano. Então não tem como, o nosso tempo não bate com o de Deus, pois ele não vive ele não consegue, ninguém consegue prendê-lo, ninguém consegue limitá-lo a nada, entende? Deus não só existe, ele autoexiste, ninguém o criou, então ele autoexistiu, entende? Então quando fala de eternidade, aí inclui logo isso, inclui a eternidade de Deus. Porque Deus, eternidade, o que é eternidade? Aquilo que não tem começo e nem fim. E Deus ninguém criou, ele autoexiste. Em si existe a onisciência de Deus, existe a onipresença, a onipotência dele, existe a eternidade, um dos seus atributos. Porque não tem como nós saber como tem um início, porque ele criou o início. E se ele não tivesse criado o início, saberíamos se existisse essa palavra início? Eu sempre gosto de pensar, quando me deixa alguma dúvida, até mesmo sobre algo assim, eu gosto de pensar, porque Deus nos criou e criou o mundo, correto? Então, muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia ou imaginamos a Deus com os padrões que ele criou para nós, com a mesma medida. E não tem como medir o Criador com a mesma medida que é a criatura. Não tem como. Não tem como, com a criação, medir o Criador. Não tem como. Entende? Então, muitas das coisas que para nós pensamos e temos dúvida, nós temos que ter a mente aberta e entender. Nem sempre é da forma que eu estou pensando.
ou muitas das vezes não tem base no que eu estou dizendo, no que eu estou pensando, no que eu estou acreditando. Por isso é bom a gente procurar o conhecimento. Por isso que é bom a gente querer conhecer mais a Deus, lendo a palavra, estudando, buscando a fundo, entende? Como vimos, presente, passado e futuro são a mesma coisa para o Senhor, posto que Ele sabe tudo, desde as coisas grandiosas, como o número das estrelas, como é mencionado em Salmo 147, versículo 4, que Ele sabe o número delas e ainda chama cada uma pelo nome. Agora imagina, se você for estudar e for pesquisar até mesmo sobre isso, você vai ver que em uma galáxia, mais ou menos, tem 200 bilhões de estrelas. Agora, isso aí é só que consegue captar, só que consegue pegar. No caso que está clara, fora os que está escuro do aparelho cujo eles vê, né? Então, existe mais ou menos 200 bilhões de galáxias. Então, imagina quantas estrelas não tem. E o Senhor conhece todas, todas. É diferente do mecanismo humano que consegue descobrir por aproximadamente quantas existem. Agora, o Senhor conhece todas e conhece o nome de cada uma, chama cada uma pelo nome. Agora imagina nós, ser humano. Imagina. O mundo existe, digamos que 7 bilhões de pessoas, queremos assim. Agora, estrela. São muito maiores. Agora imagina um ser humano. Muitas das vezes tenta se esconder de Deus. Por isso que o salmista no versículo 7 ele vem dizer: para onde irei-me do teu espírito? O para onde fugirei da tua face? Não tem como ninguém fugir de Deus. Não tem como ninguém escapar do Senhor. Por isso a gente tem que entender que a onisciência de Deus é um atributo divino dele que para descrever o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas. Mas a gente tem que entender que mesmo com a onipresença ou com a presciência de Deus, com seus atributos, Deus, ele, como eu gosto de dizer, Deus não duela contra o seu próprio caráter. Ele tem a onipotência, que ele tudo pode fazer, porém, ele não vai contra os seus próprios princípios. Quer uma prova disso? No Evangelho de Mateus, o Senhor Deus ali depois de Malaquias ali, poderia muito bem ter simplesmente destruído tudo. Não, desde o princípio. No caso da queda do homem, ele poderia ter destruído tudo e criado novamente. Afinal, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, nada é limitável para Deus. Porém, ele não duela contra o seu próprio caráter. Afinal, se ele quisesse ter feito isso, ele destruiria o Lúcifer no inferno. No céu, no caso. Lúcifer, quando ainda estava no céu. Quando ainda era aquele querubim ungido. Em Ezequiel 37, em Isaías 14:14, vem falar sobre ele. Desejou no seu coração, subirei a mais alta nuvem, estabelecerei meu trono nos altos montes, serei semelhante ao Altíssimo. Então, assim, Deus tem todo o poder, porém ele não duela contra o seu próprio caráter. Seu caráter é de verdade, é verdadeiro, então Deus não mente. Seu caráter é fiel, então ele não trai. O caráter do Senhor é santo, então ele não peca, ele não erra. Entende? E Deus poderia fazer tudo o que ele quisesse, ele não estaria errado, pois ele é o Senhor da verdade. Ele é a própria verdade. O que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele também disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é vai, é vem ao Pai. Ele depois diz: eu e o Pai somos um. Ele menciona: o pai trabalha até agora, e eu também. Então, no caso, ele sempre está dizendo que ele e o Pai é um só. E ele também vem dizer que ele é a verdade. No caso, o Evangelho de João fala sobre isso também. Agora, na Epístola de João, vem dizer que nenhuma verdade vem da mentira. Mas Deus é verdade e Deus é luz. Então não tem como ter mentira em Deus. Entende? Então, a onipotência de Deus, em Salmos, quando diz aqui que ele já, antes mesmo de nós ser criado, ele já sabia quais seriam nossas obras, quais seriam nossos caminhos. Ele conhecia ossos por ossos, a qual nós teríamos, as nossas fraquezas, as nossas lutas. Deus já sabia a nossa decisão, muitas das vezes de pecar tanto contra ele. Deus sabia. Quando ainda estava nos criando, ele sabia. Quando ainda nós estávamos sendo gerados, ele já nos conhecia. Ele já conhecia a nossa natureza.
E Deus, ele, para todos, acredito eu assim, que para todos ele já preparou um futuro brilhante. Porém, ele não vai ficar interferindo, ele não vai te obrigar a nada. Você vai ter escolha. Mesmo ele sabendo que o seu coração é mau, que o meu coração é mau, pois em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerás? Então, no caso, aqui ele tem dizendo, o salmista Davi começa dizendo que o Senhor conhece o sentar dele, conhece o levantar, de onde vê ele, já sonda, já entende. Porém, o Senhor não interfere. O Senhor, mesmo vendo que a gente é, vamos pecar contra ele, ele não nos interfere. Porém, ele nos deu a graça, a qual aquele pecador que se arrepender e quiser ser salvo e crer em Cristo, a graça vem superabundar na vida dele, para que o pecado não tenha mais poder sobre nós. Então aí que cai aquela pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Não, onde está inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? Porque o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, no caso. Então não tem como. Quando Deus, ele, mesmo em seu poder, na sua onipresença, onipotência, onisciência, imensidade, na sua presciência, na sua santidade, ele tem um futuro brilhante para mim e para você. Nessa noite aqui eu não vim simplesmente dizer para você e contar sobre o poder e o grande, os atributos de Deus, mas até mesmo para nós percebermos quão grande é o nosso Deus. É claro que aqui são mínimas palavras ao ponto de não conseguir descrever nem 1%, digamos assim, da grandeza de Deus, pois não tem limite. Não tem. A Bíblia nos aponta tudinho para deixar bem claro que não tem limite. O poder de Deus não tem limite. Entende? Somente dele criar o mundo, sabendo como seria. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, a gente percebe-se que antes mesmo da criação do mundo ele já havia predestinado esse grupo de pessoas para subir para ele. O Senhor sabia muito bem que o ser humano nem todos o aceitariam. Nem todos vai crer em Deus. Nem todos vão dar ouvido à sua palavra. Que nem todos vão dar valor às obras do Senhor. Mas mesmo assim ele continua nos amando. Ele ama cada um e ainda temos a chance. Muitas das vezes erramos hoje, pecamos hoje, arrependemos e ali está a graça superabundando em nós, perdoando, suprindo, ultrapassando os nossos erros, ultrapassando o peso das nossas falhas, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre nós, que nos trazia a paz, estava sobre ele, no caso. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. Então Deus, mesmo com seu poder tão grande, ele consegue amar pessoas tão falhas como nós. Agora, o atributo da eternidade de Deus, se a gente parar para analisar, nos traz tantos privilégios. Pois um Deus que não tem fim, não tem começo, ele dizer nas suas sagradas escrituras que tem um novo céu e uma nova terra para aqueles que perseveram até o fim e for salvo, para aqueles que quando Cristo vier nas nuvens vão encontrar pronto, vão encontrar uma igreja com corpo glorificado, uma igreja preparada, a qual o Espírito Santo está nos preparando. Então, quando fala que o povo, aquele que não aceitar a Deus, aquele que não for salvo, aquele que não tiver direito, porque não quis, porque rejeitou a própria graça, então ele vai sofrer eternamente. Eternamente. Porém, aqueles que for fiel a Cristo e for salvos, terá Cristo eternamente. Então um Deus que não é algo assim que vai começar uma vidinha e vai terminar, mas eternidade. Olha que coisa boa. Vale a pena a gente querer renunciar os prazeres aqui do mundo. Vale a pena a gente querer deixar de ser como o mundo. O que em Tiago capítulo 4 fala? Né? Que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como uma torneira jorrar água limpa e água suja ao mesmo tempo. Não tem como. Entende? Então ou a gente entende, aceita e coloca em prática uma vida sincera, íntegra,
reta com Deus. E não adianta falar assim que é impossível, irmãos. Não adianta falar que é impossível. Porque Deus fez o impossível para nós. Enviou o seu Filho unigênito para que todos nós que crê não perecêssemos, mas tenhamos a vida eterna. Impossível era aquele povo se salvar. Por quê? Porque Paulo, no capítulo 2 de Efésios, deixa bem claro que estávamos mortos. E lembrando, uma pessoa morta não pode ressuscitar a si mesma. A pessoa morta não pode ressuscitar o próximo. Entende? Por isso veio Cristo. Permitiu-se morrer e Deus o ressuscitou dos mortos. Sendo assim, aquele que crê em Cristo também é ressuscitado dessa morte, dessa terra, para uma vida eterna com Deus. Entende? Então, sim, é algo que vale a pena. Ainda que aqui na terra, ainda que durante a nossa passagem aqui, nós soframos, passamos por dificuldades e tenhamos que renunciar. Muitas das vezes não é fácil. Quando fala de renúncia, não é fácil a gente simplesmente falar assim, ou você vai renunciar e vai ser tudo facinho para você, não vai. Porque na renúncia é processo. Ali o vaso está sendo moldado, o vaso está se permitindo, o vaso está deixando o oleiro trabalhar nele. Entende? Então aquele vaso, quando está sendo moldado, quando está abrindo seu coração para o oleiro moldar, ali passa por dificuldades. As lutas parecem que aumentam. As provações triplica. Porém, não tem como alguém ser aprovado sem antes passar por uma prova. Não tem como um trabalhador receber o seu salário se ele não trabalhar antes primeiro. A gente tem que entender que Tiago diz: cuidado, vigiai com os vossos pensamentos, pois o pensamento consumado gera o pecado. E o pecado e o salário do pecado é a morte. E aí a gente vem pensar assim, mas tem muita gente pecando e ninguém morreu. É claro, tem as mortes espiritual, mas a morte eterna, a qual ali é referida, você só vai receber o salário seu é quando você terminar de trabalhar, quando concluir o trabalho, correto? Então quando você morre ali, você vai ganhar o seu salário. E o salário, se você morreu em pecado, o salário do pecado é a morte eterna. Entende? Então por isso que vale a pena a gente viver para Cristo. Vale a pena a gente renunciar aos desejos do mundo, ainda que pareça quase impossível, né? Afinal, o mundo está cheio de atrativos para nós. O mundo tem várias ferramentas para atrair os cristãos, para atrair novos, pequenos. E que é uma prova bem clara que o fim do tempo está próximo, que Jesus está prestes a voltar. Não que esse sinal ele vai depender desses sinais. Porém, lá na Bíblia mostra que ele também deixou alguns sinais. Correto? O ser humano, até então a função era vir se reproduzindo. Correto? Quer dizer, ainda continua sendo. A função de um homem e de uma mulher é se reproduzir. Entende? Então, assim, agora imagina, um homem e uma mulher, sua função é se reproduzir, aumentar, se multiplicar. Agora, se acabar com isso de um homem e uma mulher, um homem com um homem não se reproduz. Uma mulher com uma mulher não se reproduz. Sendo assim, eu tenho quase certeza. Não, na minha mente eu tenho certeza, falando a verdade. Que talvez possamos ser a última geração. Porque creio eu que se o mundo continuar assim do jeito que está indo, não vai muito longe. E a volta do Senhor já está pertíssima, já está próxima. E não tem como um mundo tão perfeitinho, segundo muita gente dizendo que está acreditando na palavra, se corromper de uma hora para outra, segundo a palavra do anticristo. Porque a igreja vai subir. 1 Coríntios 15, 52. Né? No momento, não abrir e fechar os olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então, não tem como nós esperar que o anticristo vai aparecer do nada se o mundo não estiver em colapso. Pois a Bíblia diz que o anticristo vai chegar acalmando a todos, correto? Ele vai chegar acalmando, não vai ser simplesmente pela perda dos cristãos. Não vai ser quando Cristo leva a sua igreja, é claro que vai ficar casas vazias, vai ficar pessoas chorando, porque do nada um parente sumiu, ninguém nunca mais viu. Então é claro que o mundo vai entrar em conflito. Porém, o mundo, só um conflito desse aqui não é capaz de um homem querer dominar tudo. Então tem que estar havendo algo bem pior, maior do que nós imaginamos. Então no caso o mundo está indo de mal a pior. E desde já que 1 mais 1 tem que ser 2.
Quer dizer que 1 mais 1 já gera o terceiro, no caso. E se isso parar, então em si vai acabar a reprodução da gente. E não havendo mais a humanidade, não havendo mais pessoas, então sim, eu creio que a volta do Senhor está mais perto do que a gente imagina. Bença, tia. Paz do Senhor para a senhora, boa noite. Então creio eu assim que a volta do Senhor está mais perto do que nós imaginamos. Então creio que nós estamos nos últimos momentos. Não é tempo mais a gente perguntar se dá tempo de eu fazer o que eu quero. Se dá tempo de eu brincar mais com Deus. Não dá tempo mais de perguntar isso. Porque a missão de Jesus, ele veio aqui já. Morreu por nós. Deixou a graça, a oportunidade. Aquele que não subir da primeira ressurreição, no arrebatamento de Cristo. A paz do Senhor. Amém. Aquele que não subir na primeira, no arrebatamento de Cristo, para ele vai restar uma chance. Dizendo assim, mais fácil. Que vai ser o quê? Pagar com a própria vida, porque a graça já foi retirada de nós, da terra. A graça que aceitou ela já subiu. O Espírito de Deus já tirou a igreja da terra. Entende? Porém, ali agora para alguém ser salvo, terá que pagar com a própria vida. Aí vai ter que negar o carimbo da besta. Então, o mundo, entenda comigo, o mundo já está entrando em colapso. Porque você observa que uma certa vacina, é claro, todo mundo já está tendo que ter essa vacina. Primeiramente, foi uma coisa, a máscara. Sem máscara, ninguém entra no mercado, ninguém compra, ninguém sai, ninguém vende. Isso aí, o pânico tomou conta das nossas mentes. Observa uma coisa. Não adianta alguém dizer assim, ó, não, eu consigo resistir se caso eu não subir na primeira ressurreição, se caso eu não subir no arrebatamento de Cristo, eu consigo vencer a tribulação. Pense bem para ver se você consegue mesmo. Pois uma simples pandemia, que não é tão simples, eu digo simples comparado aos assuntos da Bíblia, foi capaz de fazer com que toda a humanidade, digamos assim, se protegesse com álcool gel na mão e com máscara. Querendo ou não, obedeceu, porque senão não comprava. Outros não podiam vender, entende? Agora está vindo essa vacina. Então, assim, é como se já estivesse trabalhando no mecanismo, na mente humana. Não está tendo muita escolha. Nós observamos que quando se trata da gente pensar assim, ó, se não fizer isso, você não consegue comprar, não consegue se alimentar, não consegue trabalhar, é como se automaticamente nós já forçássemos a nossa mente, até mesmo esquecêssemos das escrituras sagradas. Sendo assim, a gente apavora, nossa, eu tenho que alimentar meus parentes, ou até mesmo meus filhos, para quem é mãe, para quem é pai. Não é fácil. Agora imagina saber que se você, aqui por enquanto está sendo assim, se não tomar vacina, se não usar máscara, a máscara não é tanto mais, né, já passou. Mas se não tomar vacina não pode viajar, vai ter multa, vai ter isso, vai ter aquilo. Agora imagine só, quando for seguinte de morte, se você vai, por enquanto você está sendo preso aos seus direitos, preso às suas vontades, você já corre logo, abre mão, eu vou lá, eu vou fazer porque senão eu não consigo fazer isso. Agora imagina aquela pessoa que souber que se não aceitar um carimbo da besta na mão ou na testa, além de não poder comprar, não poder vender, viajar, piorou. Esquece, nem coloca na mente isso. Ainda vai ser morto. Entende? Aí não vai envolver mais somente seus desejos, mas também a sua vida. Então por isso que vale a pena a gente subir, se esforçar, renunciar os desejos da carne. Queimar nossa carne no jejum, ferir a nossa alma com jejum. Ler a palavra do Senhor constantemente e pôr em prática na nossa vida. Oração o tempo todo falando com Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Paulo vem dizer, orai sem cessar. Então é necessário a gente estar sempre em constante oração com Deus. É importantíssimo a gente manter a nossa comunhão com Deus. Porque sofrer aqui já está havendo sofrimento. Mas ainda não é o maior sofrimento. Ainda o maior sofrimento é no lago de fogo. Sem falar que antes disso tem a tribulação. A grande tribulação para quem não subir no arrebatamento. Então, se mesmo Deus tendo a onipotência, a onipresença, a onisciência, a presciência, a imensidade, Ele sabe tudo isso. E não que Deus seja mau. Deus não é mau. Deus é justo. Deus é justo.
porque ele nos deixa escolha. A predestinação, entenda, quando a Bíblia diz que um grupo está predestinado para subir, não está dizendo que Deus escolheu eu pelo meu nome, nem você pelo seu nome para nós subirmos. Deus escolheu um grupo, porque Deus sabia que era aquele grupo. Deus, na sua onisciência, Deus viu que aquele grupo iria subir. Aquela quantidade. Porém, a chance está na nossa frente. Mas o mundo tem rejeitado a Deus. O mundo tem rejeitado os ensinamentos de Deus. Entende? Então, assim, tá para acontecer, vai acontecer. Mas eu quero dizer para vocês, fiquem firmes. Como diz a palavra, quem tá limpo, que limpe-se mais. Mas quem tá sujo também, que suje-se mais. Não tem mais jeito. Quem tá sujo, que suje-se mais. Mas quem tá limpo, que limpe-se mais. Quem estiver de pé, cuidado para não cair. Entende? Porque a volta do Senhor está à porta, irmão. Está à porta. A qualquer momento a gente pode estar aqui adorando a Deus e de repente você se deparar nas nuvens diante ao tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras e logo após o céu. Aí é bênção, aí é glória. Passando dessa fase, que nem eu disse, acabou. A preocupação maior é vencer isso. Chegando lá em cima, acabou. Porque depois tem a grande tribulação aqui na terra. Depois Cristo descerá para viver um milênio aqui na terra com seus servos, o diabo preso. Depois será solto novamente para enganar a nação, não vai ter jeito. E então vem Apocalipse 20:11. Juízo final. Mas então, passando disso, é só vitória. Entende? É difícil, aqui, para a gente manter o foco. Pra gente, é difícil entre aspas, é difícil porque o diabo luta, porém não é impossível. Aquele cristão que ora, o cristão que busca. Quando eu digo sobre orar, eu não estou dizendo somente chegar numa igreja e orar. Eu não estou dizendo simplesmente fazer um ato público na frente de alguém e eu vou orar. Não. Eu estou dizendo para aquela pessoa que ora em casa também, que busca a Deus no escondidinho, no secreto, que fala com Ele, que chora durante as madrugadas orando a Deus. Entende? Que tem entregado o teu caminho, entregado os seus planos na mão de Deus. É para essas pessoas que eu estou dizendo. Então, sim, esse tipo de comunhão com Deus que a gente tem que ter. Uma oração, um jejum, entende? Quando você ora, você jejuma, ora, você se aproxima de Deus. Quando você estuda a palavra, você conhece mais de Deus. Mas quando você jejuma, você se abaixa, você se humilha para se aproximar mais dele. Com um você fala, com o outro você conhece, e com o outro você se aproxima de Deus. Porque depois eu vou estar gravando uma live aqui também, falar sobre isso, né? Sobre a humildade. Tem uma certa diferença entre humildade e humilhação. A gente observa que em A Paz do Senhor, profeta. A gente observa que em 2 Crônicas, parece, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia vem dizer assim, ó, se o meu povo, Deus vem dizer para Deus falando para Salomão, dizendo: se meu povo que se chama pelo meu nome. Aí Deus vem falar uma coisa, que se o povo fizer, o que o povo vai fazer? Se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A paz do Senhor, profeta, varão de Deus. Então, no caso, a Bíblia vem dizer se humilhar. Deus vem dizer se o povo dele se humilhar. Observa que aquele povo, Deus não disse que se aquele povo for humilhado. Mas Deus chama a atenção dizendo, se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face. Entende? Aí é o profeta falando em Jeremias 33:3, ó. Clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É forte, varão. Então tem uma certa diferença entre eu ser humilhado e eu me humilhar. Porque quando alguém é humilhado, tem essa possibilidade de alguém ser humilhado, porém não ser humilde. Alguém é humilhado por um aqui e logo após humilha outro. Humilha os outros. E fala, eu estou sendo humilhado e de repente serei exaltado. Não vai. Porque você está sendo humilhado, mas ainda não se humilhou. Entende? Tem essa diferença entre a gente ser humilde e ser alguém que passa humilhação. A gente observa ali, ó, Jó. Ele era humilde. Porque ali ele foi humilhado. Ele sofreu humilhação. Você observa que aqueles amigos de Jó, eles foram com comentários duros em cima de Jó, tentando a todo custo provar que Jó estava daquela maneira porque tinha pecado a Deus. Então, mas Jó, o que ele fez? Ele foi humilde, ele se humilhou cada vez mais. Entende? Bem sei eu que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados.
Então, não tem como a gente dizer assim, ó, eu estou sendo humilhado, Deus vai me exaltar. Depende do que, por que você está dizendo isso. Porque se você estiver sendo humilde, se humilhando, orando e buscando a face do Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos, desviando-se das concupiscências da carne, então o Senhor, ele sim vai te exaltar. Tiago, capítulo 4, parece, versículo 10, se eu não me engano. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Acho que é esse mesmo. Quer ver? Ó, que a palavra diz assim, ó, humilhai-vos a si mesmo, não, humilhai-vos perante ao Senhor, e ele vos honrará. Quer ver? Deixa eu conferir aqui. Tiago, é isso mesmo. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, observa que Tiago está dizendo, humilhai-vos perante o Senhor. Ele não está dizendo assim, ó, você que está sendo humilhado, você vai ser exaltado pelo Senhor. Não mesmo. Ele está dizendo assim, ó, humilhai-vos perante o Senhor. Porque a gente tem que ser humilde. O que Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde de mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Então o Senhor em si, ele diz que ele é humilde. O Senhor não está dizendo assim que ele é humilhado, porque Jesus muitas das vezes foi humilhado, foi humilhadíssimo naquela cruz do Calvário ali, por nós. Porém, Jesus deixou bem claro antes dele ser humilhado que ele já era humilde. Então nós temos que entender essa certa diferença. Eu vou estar fazendo um resumo melhor de um estudo sobre isso e vou estar trazendo aqui em outra live. Amém? Hoje, como foi falado, sobre a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. E também falei sobre a presciência e a imensidade. No caso, a imensidade, só para nós recapitular o que foi dito. A imensidade é a essência de Deus, não ter limite. Então a essência de Deus está em todo lugar. A essência de Deus preenche o universo. Correto? A onipresença de Deus é para cada ser humano. Então o Espírito Santo, não sabeis nós que somos corpo, templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Então, no caso, a onipresença é o atributo, é o poder todo-poderoso. É aquilo que o todo-poderoso pode se referir a cada criatura. Entende? Já a onisciência também, claro, Deus, o presente, passado e futuro está na mente de Deus, porém tem a presciência, que é Deus sabe tudo também, da mesma forma dizendo assim, Deus sabe o que você já vai fazer, o que você fez, como é os seus caminhos, como diz a leitura que lemos aqui hoje em Salmo 139, versículo 16, que diz assim: Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, no caso aí, entra a presciência de Deus. Amém? Espero que vocês entendam, que vocês tenham gostado, e Deus abençoe a vida de cada um de vocês pela presença. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Em breve gravarei outra live falando mais um pouquinho com vocês da palavra. Amém? Com Deus, até mais.